Olá, este vídeo que você está assistindo é uma das contrapartidas ao prêmio que ganhei por histórico de realização em literatura por autores. O prêmio foi dado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, em associação com a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal, através do edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc 49/2021. Além deste vídeo, outras contrapartidas foram realizadas com o prêmio, como a edição do livro Antologia em Pessoal e 3 apresentações públicas que, por tão interessantes que foram, comentarei aqui na medida em que comento a antologia. Antes, agradeço a todas as pessoas que ajudaram na realização desses encontros, em particular a Cidinha, da Estação da Cidadania de Santos, a professora Denise Oliveira, da ITEC Ruth Cardoso, e ao Wellington Borges, da Prefeitura de Cubatão. Quanto ao livro Antologia em Pessoal, ele foi publicado pelo poeta Denis Radins através da Nave Editora, e reúne mais de 300 poemas meus escritos ao longo de 45 anos de trabalho e 62 anos de vida, somando várias comemorações, portanto, prêmio, trabalho e vida. A grande peculiaridade desta antologia é que os poemas foram incluídos nela porque foram espontaneamente divulgados por leitores após a publicação dos vários livros em que saíram. Foram analisados por críticos ou traduzidos para outras línguas. Ou seja, é um livro que contempla a recepção dos poemas pelos leitores. Sendo assim, uma homenagem deste autor para quem leu e lembra um dos poemas do livro que escrevi, Amor de Escritor. Ah, o amor! Para poeta, escritor, nem de mãe, só de leitor. Ao longo do tempo, esses poemas foram tendo repercussão peculiar, causando interesse às pessoas mais inesperadas, muitas vezes causando surpresa no autor quando alguém escolhe um poema para divulgar ou comentar. É interessante, por exemplo, o que aconteceu com um dos poemas desse livro. Esse poema é Fiat Sergio, cujo título remete à expressão latina Fiat Lux, que quer dizer faça-se a luz. Eu escrevi impactado pela notícia divulgada em setembro de 1987 de que algumas pessoas se contaminaram com o Césio 137 ao abrir uma máquina de radiologia abandonada irresponsavelmente por uma clínica como sucata. Centenas de pessoas foram contaminadas, várias morreram e esse é considerado o maior acidente do mundo com radioatividade, excluídos os acidentes com usinas nucleares. Vou ler o poema. Fiat Sergio. Como aura divina, os lábios azuis claros resplandecem a radioatividade do cérebro e do lixo, apagando o vermelho intenso do coração. Beijam sentidos calcificados que se derramam em baba. Balbuciam audíveis e inaudíveis autômatos de pilha falha e o frio da solidão se intensifica. Os corpos se aproximam uns dos outros em busca de um calor inexistente. Aumentam a luz dos novos cogumelos simbólicos que se amontoam como lixo aos cantos. Meninos e meninas sentem náusea física da infância. Vão perdendo com dor os belos dedos acesos pela luz. Definham como a carga de uma bateria e vão morrendo, urrando luz com o olhar de ovários arrancados, com tez iluminada de azul celeste, angelicalmente estáticos e passivos, como se assistissem à TV no domingo, em preto e branco. Então, como eu dizia, esse poema foi lido por uma pessoa que trabalhava em uma rede de organizações pela justiça ambiental e que, por isso, conhecia os vitimados pelo Césio. Essa pessoa enviou o poema para um familiar ativista que buscava atendimento médico aos vitimados pelo Césio e ele me escreveu dizendo ter gostado, pedindo autorização para incluí-lo no acervo de uma associação e de um memorial que pretendiam construir em memória das vítimas.
Isso é interessante porque quando escrevemos um poema, não sabemos de sua potência, que caminhos percorrerá, que sentidos poderá produzir no leitor ou na sociedade. Escolhi ler esse poema Fiat Césio na primeira das apresentações feita na Estação da Cidadania, porque se fazia a comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa não é uma coincidência circunstancial, mas pode-se dizer que é uma característica da antologia, pois há nela muitos poemas que tematizam o tempo presente, pensam os traumas sociais e históricos, pensam o lugar do humano num contexto de miséria e exploração. Por isso, outro poema que li e que comentamos no momento da apresentação trata justamente do uso da pandemia por um governo irresponsável que agiu em favor da criação de um enorme contingente de pessoas, colocando-as na miséria para serem exploradas pelo capitalismo expropriativo e sem regras. Essa é uma questão importante, pois neste governo da volta farsesca dos militares de 1964, chegou-se a 30% da população colocada na miséria. Lerei agora o poema que trata disso. Ministério da Economia sem mistério. Sabia-se que uma peça produzia bem por 7 anos em média de vida útil, para a produção do lucro e cobertura do seu valor de descarte e substituição. A grande quantidade de escravos importados conseguiu manter por longo tempo o sistema através de eficientes mecanismos reguladores que permitiram substituir peças falhas, escravos mortos, inutilizados ou rebelados sem desequilibrar o custo aceito de produção e descontinuar a fabricação de mercadorias necessárias para alimentar a exportação. A rica experiência histórica do nosso país demonstra que a atual conjuntura de crise, muito criticada por empresários despreparados, é altamente propícia para o alavancamento da economia do país de modo a colocá-lo na vanguarda mundial econômica, considerando que o alto desemprego gerado pelo sistema global e pela pandemia coroada resultará numa oferta inusitada de mão de obra barata e muito produtiva e desonerada de tributos com as últimas reformas, possibilitando aumentar a competitividade com países de economia agressiva como a China, gerando ansiado novo ciclo econômico de bem-estar e acúmulo legal de capital para os empresários melhor preparados e capazes de se adaptar, que souberem ver a crise como oportunidade rara de fechamento de novos negócios. Em todas as apresentações feitas, li outro poema que é um registro da angústia com o tempo presente, contra essa exploração que coloca as pessoas na miséria e marcado pela mortandade provocada pela pandemia, que causou no país a morte de mais de 750 mil pessoas. Muitos morreram porque o governo agiu para convencê-los que a Covid era uma gripezinha, que não precisava usar máscara, que não precisava de vacinas. E deixou de se preocupar com a saúde pública para fazer negócios milionários, como demonstrou a CPI sobre a Covid. Com os milhares de mortos que se acumulavam já sem cerimônias fúnebres e velórios, e até mesmo sendo enterrados em covas coletivas no dia em que o Brasil atingiu 500 mil mortos, escrevi o poema que agora vou ler. Elegia para os mais de 500 mil mortos de Covid no Brasil. É estranho morrer. Se morre dormindo, se morre cantando, se morre andando. Quando tudo para, é estranho de ver. Nada há que ampara. Encontrar bala perdida, hospedar vivos na vida. Se morre sonhando, se morre fodendo, se morre comendo. Seres, rios, florestas, animais e pessoas. Quando se abre os olhos, quando cessa o gozo, quando se abre a boca, é estranho matar, é estranho sentir, é estranho dizer. Se morre lendo, se morre escrevendo, se morre de rir. De tristeza, acidente, suicídio e doença. É estranho pensar, é estranho saber que alguém se vai, que alguém se foi e que iremos também nesse estranho viver. A segunda apresentação que fiz foi na ETEC de São Vicente, uma cidade em que há muita pobreza e os investimentos em cultura praticamente não existem. Essa escola especial usa uma vivacidade alegre e entusiasmada na comunidade de alunos, professores e funcionários.
No dia em que lá estive, estava se fazendo a entrega de diplomas de participação pelos alunos num clube de leitura e num clube de ciências. São atividades extracurriculares, ou seja, de adesão espontânea. Numa sala com mais de 40 pessoas, li alguns desses poemas que já apresentei e também um sobre a escrita, motivado pelas perguntas dos alunos. A utopia prazerosa de dizer. Disse, quando todos os pássaros voam ao mesmo tempo, sem razão. Apenas para o espaço voam. Disse, quando também o amante diz, e as lavaredas lambem, diz. Disse, na ausência das palavras e na inexistência de interlocutores. Disse o tempo todo e na quimera de nada se ter a dizer. Disse, sibilinamente e com volúpia, a utopia prazerosa de dizer. A certa altura, então, de repente, um aluno perguntou se eu ganhava dinheiro com poesia. Com o prêmio recebido não haveria outra resposta? Sim, ganho. Mas a ressalva pergunta curiosa e deslumbrada foi necessária. Não como Neymar, que é uma referência local e até recebeu o título de cidadão de São Vicente. E diz que dinheiro é o que menos interessa quando se escreve um poema, pois quando se ganha o afeto de um leitor, ganha-se muito mais que dinheiro. Daí a leitura daquele poema que falei há pouco e repito. Amor de escritor? Ah, o amor! Para poeta e escritor, nem de mãe, só de leitor. Mas falou muito mais que isso. Falou-se sobre perdas de pessoas com a pandemia, sobre escrever sobre isso, sobre como publicar, sobre leituras, com intensas perguntas por parte dos alunos. Então encerrei com a leveza de faíscas. Minhas roupas tortas, sou eu o espantalho na horta. Sementes de algodão viram nuvens em minhas mãos. A cigarra plena ao cantar busca a perfeição de rachar, morrer. Varre com cuidado e respeito as folhas secas caídas no eito. Candente, o vagalume ferve as costas, a garoa caliente. O vento fala às folhas, as folhas falham ao vento. Na areinha, nada de costas, a tartaruga marinha. Em Cubatão, fiz a terceira apresentação, na biblioteca da UME Bernardo Lorena, na Vila Nova, muito próximo de onde houve a tragédia da antiga Vila Socó em 1984. Quando um vazamento de petróleo causou um incêndio da favela lá existente, formada por pessoas que vieram trabalhar na construção do polo petroquímico. Falamos da pandemia, de campos de concentração, da miséria e da injustiça, entre tantas outras coisas. E li o poema, O Canto de Socorro, uma fábula do capitalismo. Em 1984, esperava-se a concretização da profecia de George Orwell, na transubstanciação comunista de um estado totalitário da terra ao céu, que eficiente controlaria a vida de todos os habitantes até o fel. Em 1984, afinal, chegou na usura do capitalismo sem guia, cujo orgulho esfaimado era produzir 500 mil barris de petróleo por dia. No Brasil grande, governado pelos herdeiros da ditadura fria, jorrava ambição em meio a crises econômicas e otimismo inabalável, ao custo de uma horda morando em favelas e palafitas de pobres a granel. Na rebarba de um mundo de fantasia, tendo a fumaça de Cubatão como véu, o estado da arte do capitalismo fabricava em escala industrial como joguete, combustível para foguete e criança sem cérebro e sem futuro para o vale da morte. A cidade alimentava com corpos humanos os altos fornos pensando ir a Marte. Os economistas pilotos de planilha sonhavam que essas crias com porte, nascida desse 1984, nada reivindicariam, sendo batalhão de autômatos fortes. Quem ia para o Vale da Morte, ainda que sonhasse, sabia não esperar melhor sorte. Ao mesmo tempo, tudo era embebedamento e felicidade de televisão. Na ilha da fantasia Porchat, onde todos se sentiam no Havaí cheios de tesão, cantando um baile que urdia corações pegando fogo, o fogo ali à mão. O Vale da Morte, lá perto, era o lugar mais feio e mais poluído do mundo.
de ar irrespirável, intoxicações e doenças respiratórias, num meio imundo, mas o gozo na ilha era certo e indiferente ao que se passava lá no fundo. Chaminés potentes cantavam sua fumaça alegre que percorria os céus, aspergindo fuligem cinza sobre as cabeças de todos os sem cérebro até o breu, desafiando a natureza do capitalismo e poluindo até mesmo as águas de Proteu. Na favela, em dado momento de agonia e solidão, o socó esganiçou na gaiola. Já nem era canto o que dizia. Crianças são o pavio da industrialização. Nessa marola, 700 mil litros de gasolina puramente refinada se espalharam das taças formando olas. 300 palafitas foram queimadas, tudo derretido e aniquilado como toque de fada. Mais de 100 mil em pessoas com e sem cérebros, com todos os bens foram torradas. Incendiadas fantasias, engolidos pelo fogo, os documentos se tornaram mais nada. O último pássaro a habitar o lugar na gaiola, longe dos pitus e ciris que caçavam num eco de mar, eles também sufocados pela gasolina, a ave esganiçou com a fumaça no ar. A industrialização se enferrujava no Brasil Grande e atingia os dutos gigantes sobre as camas e o mangue de gasolina. Shigeaki era o nome de um faísca sem eficiência nipônica. Proto-ditador da Petrogrande, conseguiu recuperar o prejuízo de 700 mil litros, economizando na indenização de 40 mil pessoas, porque não sobrou ninguém, suas famílias, para cobrá-la. A filosofia do grande ditador era clara. Para crianças de até 12 anos, não se pagava indenização, pois não eram produtivas. Para filhos maiores de 25, também não, pois alegava-se que normalmente seriam independentes, tanto quanto 500 mil barris de petróleo por dia. Têm livre direito de ir e vir e podem vazar à vontade, sob os pés de todos, e pegar fogo, para que fiquem apenas as cinzas do paraíso, as cinzas do capitalismo. A apresentação da antologia pessoal proporcionou encontros ricos de conversa com muitas pessoas, e foi muito rica com os alunos dessas escolas, muitos dos quais nunca haviam recebido um livro de presente, tendo sido gratificante ver vários deles saírem da sala após fotos com o livro abraçado ao peito. Encerro esta apresentação com a leitura de um último poema. O que você está fazendo? Nada. Ainda que esteja lendo e você veja, nada. Trabalhando, escrevendo, nada. Olhando pela janela, nada. Deixando o tempo ruir, como por meu corpo fluem os neutrinos. Pelo nada. Por incontáveis buracos, sou nada. E é isso que estou fazendo. Agradeço sua atenção, agradeço ao prêmio recebido pelo governo do Estado de São Paulo, agradeço novamente as pessoas que colaboraram para a existência dessa antologia ao longo de 45 anos, que estão mencionadas no livro, e deixo os leitores o meu abraço e o desejo de que nosso futuro, agora com um ar mais respirável, seja melhor. Muito obrigado.